Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Queria te convidar hoje. Você pode sentar. Olha lá, rapaz, o varão tá bonito. Ó, que isso! Aí, nem Salomão, hein, Guará? Em toda a sua glória, hein? Um dia eu chego nesse naipe aí, filho. Foi! Que isso aí? Chegou como? Na risca. Meu irmão, eu queria te pedir um favor hoje. A gente vai fazer de uma forma bem sucinta e hoje a gente vai falar sobre um tema chamado infalibilidade da Escritura. É só para mexer com você. Por quê? Porque hoje a gente vai tratar da inerrância da Escritura, ou seja, que não existe erro. Queria te convidar a abrir em 2 Timóteo 3,16. Esse vai ser o nosso versículo-chave. À medida que a gente for avançando, eu vou pedindo para você abrir em outros versículos. Tem uma irmã ali dando glória ali, mas é a segunda irmã mais bonita dessa igreja, depois da minha esposa. Isso aí, dá glória. Mostra que é penteca mesmo, isso aí. Se você abrir, se você puder dar uma lida para mim, eu te agradeço e gostaria de te pedir também para me informar em qual versão você está lendo a Bíblia, por gentileza. 3,16. Pode ler. NVI, beleza. Sim. Isso. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa é a NVI, né? Eu vou ler aqui para vocês numa versão chamada versão de fácil leitura e depois na nova versão transformadora. Na versão de fácil leitura diz o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira correta de viver. Agora, na nova versão transformadora, fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Esse tema é inerrância ou infalibilidade da Escritura. Ela vai nos mostrar o seguinte: que a Escritura é somente a Escritura, que é uma das solas de Martinho Lutero, onde a gente entende que a Escritura interpreta a própria Escritura. Por quê? Só que antes da gente entrar tecnicamente, diretamente no tema, eu preciso que você entenda o que é cânon. Cânon significa, eu até estava brincando com o pastor agora há pouco, no grego ele significa cânon, no hebraico significa cané. No português significa cano. O que é isso? Era uma das unidades de medição da época, ou então vara de medir. O que significa isso? Quando, durante a história da igreja, foi se levantado muitas heresias. E um pai das heresias, ele tem por nome Marcião. Marcião era um camarada que ele era um gnóstico. Ele entrou como um crente ali, e depois, quando ele entra, ele começa a pulverizar a sua mentira. Qual mentira é essa? Que Jesus veio, mas não veio em carne, que Jesus era um espírito muito elevado e tudo mais. E por que isso é importante? Porque através de Marcião, durante o seu período ali de levantar as heresias e as pessoas acreditarem no que estava sendo dito ali por ele, o que foi necessário se fazer? O concílio. Concílios eram situações que o que gerava neles? Os concílios, eles vinham, toda vez que a igreja saía de uma rota, saía da rota principal, havia o concílio para poder colocar as coisas no lugar. E foi-se necessário fazer o concílio, por quê? Porque Marcião estava citando esse tipo de heresia, onde a gente vai ver com mais ênfase sendo combatido eles, é no Evangelho de João, tá? Que faz diversas menções do Cristo homem.
do Cristo carne e osso, como eu e como você. Então você entendeu, até que vocês estão comigo, conseguiram entender que foi por conta das heresias que foi criada a Escritura? O cânon? Foi através disso, os apóstolos se juntaram, pessoas piedosas se juntaram, foram lá, fizeram um concílio e falaram, ó, esse livro é inspirado por Deus, esse livro não é. O cânon é toda a Escritura, ou seja, compreende de Gênesis até Apocalipse. Septuaginta, se você ouvir esse termo, não é o cânon. Septuaginta é simplesmente o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento. Por quê? A gente vai ver diversas disputas no decorrer da história da igreja. Hélio, por que a gente vai ver isso? Por um único motivo. Tudo o que for falado contra a divindade de Cristo, contra a Trindade, que vai ser mais um módulo também que a gente vai abordar aqui na EBD, contra a Trindade, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo que tentarem falar contra a palavra, isso se chama heresia. Por que heresia? Porque é um falso ensinamento. E o que nós temos que entender é que somente a Escritura e pela Escritura, tá? Por quê? Porque hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente que levanta a hipótese que a Bíblia tem erro. Cara, e aí eu vou chocar você porque eu vou te falar, a Bíblia tem erro. Só que toda vez que os erros que eu vi na Bíblia não era da Bíblia, eram meus. Porque eu tenho que pegar a minha vida, levar até a Bíblia, e a Bíblia tem que ser a minha vara de medir. Como diz em 2 Timóteo 3,16, que é quando Paulo manda o versículo quando Paulo está conversando com Timóteo através de sua carta e insiste em empreender a Timóteo o seguinte: Timóteo, somente a Escritura. A Escritura é boa para te ensinar, para falar sobre a verdade, para fazer sobre diversos outros tipos de coisa. Então, obrigado. Ou seja, só a Escritura, por toda a Escritura e na Escritura, tá? Hoje nós temos visto uma coisa que é de suma importância, falar para mim e para você. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Conter é uma coisa, ser é outra, totalmente diferente. Por quê? Aqui no meu telefone contém números, tá? Contém o seu contato, o seu número de telefone, mas não é o número em si, ele contém. E a mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, tá? Só para lembrar você, porque a gente vê esses camaradas famosos aí, esses pastores famosos, eu não tenho nada contra eles, a não ser que eles falem alguma coisa que não está na palavra. Teve um desses camaradas aí que falou que a palavra que a Bíblia continha a palavra de Deus. Graças a Deus, ele foi um homem que entendeu, até porque ele é doutor em divindade, né? Eu não entendo sobre isso, mas enfim, ele é doutor em Deus, que foi foi titulado pelos homens. E ele voltou atrás acerca disso, tá? Então, o que acontece? Há quem diga que a Bíblia deveria ser reescrita, ou seja, discurso do século XXI. Só que esse discurso não é novo, esse discurso a gente já viu lá atrás, no início da igreja. O que não pode acontecer, porque a sua função é mostrar quem Deus é e o que Ele quer. Mas ainda assim, há em meio aos movimentos de heresia que pegam a Bíblia para sustentar suas vontades e tentar ocultar seus pecados, mas a Bíblia jamais deixará isso acontecer, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma coisa que eu converso muito com a minha esposa em casa é o seguinte: você consegue achar todo tipo de situação na Bíblia, desde que você faça uma coisa: descontextualize o versículo, tá? A gente tem aquele versículo que se usava muito: um ao outro diga esforça-te e ao outro ajudarei. Beleza, isso está na Bíblia? Tá. Só que se você for ver o contexto daquilo ali, os camaradas estão se ajudando para a construção de ídolos. Ou seja, isso é totalmente contra aquilo que a palavra fala. Mas se você pegar e descontextualizar isso e trouxer, você vai criar um falso ensino, uma heresia, tá?
Assim como nós vimos também, um pastor antigo famoso, ele falou o seguinte, que Jesus queria oferecer sua virilidade para a mulher samaritana, tá? O que é totalmente mentirosa essa afirmativa, tá bom? Então, por que nós estamos tratando sobre isso? Para que eu e você não sejamos enganados, para que a gente entenda a seguinte coisa, a Bíblia é somente a Bíblia. Ao contrário disso, na Bíblia encontramos sérias advertências contra qualquer um que retire dela uma palavra sequer. Se alguém puder me ajudar aí, abrindo Deuteronômio 4, versículo 2, a gente também vê, se um puder abrir em Deuteronômio 4, 2, o 12, Deuteronômio também, capítulo 12, versículo 32, a gente começa a ver que essa ideia de infalibilidade bíblica não está só no Novo Testamento não, tá, gente? Está no Antigo também. Ó, o 4, versículo 2 vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Isso mostra para mim e para você a questão de como eram feitas as medidas naquele tempo. No 12, está no 12, 32? Leia para mim, por favor. Ou seja, o que a gente tem visto hoje em dia? A gente vê um ensinamento do Antigo Testamento que era falado sobre o quê? Que você não podia tirar nem acrescentar nada do que tinha sido dito por Deus através de Moisés. O que a gente vê hoje é o seguinte, a gente existem pseudos profetas, quem se denomina como profeta, que eles, ao invés de darem o recado somente do que Deus está falando, eles falam além do que Deus está falando. Ou seja, se você falar o que a Bíblia está falando, amém. Se você falar além do que a Bíblia está falando, corre seríssimo risco de você ser um herege. Em Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer o seguinte: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas nesse livro. E aí nós vemos o seguinte, meus irmãos, 22, o 18 e o 19. Versículo 18 e 19. Nós vemos hoje o seguinte, pessoas querendo colocar ou fazer a sua exegese. Exegese é o que você lê do texto, você tira as informações do texto e ponto. Exegese é quando eu pego o texto bíblico e quero fazer uma inserção daquilo que eu acho ou daquilo que eu acredito na Bíblia. E deixa eu falar uma coisa para você, isso é completamente errado. Por quê? Porque a Bíblia tem o seu texto, tem o seu contexto, e se você tira o texto do seu contexto, você abre pretexto para heresia. Tá? Então, por que nós estamos falando sobre isso? Para provar que dentro do texto bíblico está nos ensinando o seguinte, somente a Bíblia. Tá? Ah, Hélio, então não posso ler livro desses teólogos como o Augusto Nicodemos, os comentários ágnos do Titio Hernandes Dias Lopes, não posso ler um Bacon, um Champlin. Não, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lê isso para te ajudar no teu ensinamento, ok, leia. Porém, isso não é a fonte da Bíblia, tá? A fonte da Bíblia é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele deixou a Bíblia para mim e para você, para que nós conheçamos Ele e saibamos o que Ele quer. Isso são livros de apoio, tá? O que é livro de apoio? É como se fosse uma bengala, tá bom? É o livro que vai te ajudar a otimizar no ensino, vai te ajudar a otimizar em algumas coisas. Porém, se você achar algo que não está escrito na Bíblia, mas que eles colocaram ali, por favor, refute isso também. Por quê? Porque hoje em dia
a gente tem uma turma chata demais, que é a turma do não julgueis. Ou seja, o camarada pode chegar, ler o texto, não te apresenta o contexto, acha o que ele quer do texto e vai jogar na tua cabeça qualquer tipo de porcaria. Não, pera lá. Você não escolhe, você decide ouvir porcaria se você quiser. Porque eu queria falar uma coisa para você e trazer um dado muito interessante. A gente vem em uma das viagens de Paulo, ele indo para uma cidade chamada Bereia, tá? Hoje, certamente, se a gente tivesse essa cidade, ou tivéssemos crentes como os bereanos, esses crentes seriam taxados como os crentes do mimimi, seriam taxados como os tipos de crente dos quais não se importam, ou seja, eles seriam do time do não julgueis. Por que não seriam do time do não julgueis? Porque eles iam chegar e iriam falar, não, nossa, o que ele está pregando está dentro da palavra. Não, não está. Paulo, quando chega em Beré ali, ele começa a pregar. Os bereanos param o que ele está falando, conferem no livro, depois de conferir no livro, eles vão lá e fazem o quê? Vão lá e falam, Paulo, pode continuar. E hoje eu pergunto para você, em nossas igrejas, o que estamos aceitando? Qual é o tipo de ensino que nós estamos ouvindo? Agora soou a ópera toda. De lá e de cá. Em nossas igrejas, irmã, tu senta aí, irmã. Faz eu sair daqui para ir, não, por favor, querida. Faz isso não. E em nossas igrejas nós temos visto muito isso hoje em pleno século XXI. Que é o quê? Que é a pessoa chegar, achar qualquer coisa e a gente está ouvindo qualquer coisa. E, meu irmão, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia fala. Por quê? Porque foi por pensamentos como esse que nós temos hoje em pleno século XXI, que as heresias estão se instalando de forma forte, firme e se solidificando cada vez mais. E se você for falar contra elas, corre sério risco de você ser taxado como crente chato, como crente quadrado, como crente isso, como crente aquilo. Só que eu quero te informar uma coisa, seja taxado como crente chato, como crente quadrado, como crente do que quer nome que eles te colocarem. Mas não abra mão do que a Bíblia diz, tá? Por quê? Porque é de extrema importância eu e você sabermos o que ela fala. Mas como que a gente vai saber? Através de uma coisa, lendo, tá? Aqui a gente não pega você, fala que somente aquilo que a gente fala é o que você tem que abraçar, somente aquilo que a gente fala é o que você tem que aceitar. Não. Aqui a gente pega tudo baseado na Bíblia, mostra para você dentro da Bíblia, só que isso não nega a sua responsabilidade de ler a Bíblia, tá bom? Isso, justamente, porque assim, hoje a irmã Paloma trouxe um dado muito importante o analisar. Por quê? Se você não analisar o que está sendo pregado no púlpito de onde você está vendo, corre um sério risco de você acreditar nos profetas do Pix, você acreditar na teologia do dê e Deus te devolverá, você acredita nas orações deterministas, onde você determina a vontade de Deus, ou seja, Deus é o teu gênio da lâmpada. Acredito que todo mundo aqui já tenha visto Aladim. Você vai chegar, vai esfregar na sua lâmpada, Deus vai sair, vai realizar 3 desejos seus, aí ele volta para dentro da lâmpada. Não, meu irmão, a Bíblia não é isso. Deus é soberano, Deus é Senhor, tem a sua vontade, tem aquilo que ele deseja, e somente a vontade dele importa, tá? Eu não me lembro agora o nome de um homem extremamente piedoso que viu no passado. Ele ensinou o seguinte: a minha oração, a oração não é para que não é para que Deus mude sua vontade. Quando eu oro, eu estou mostrando para que Deus mude o meu coração, para que eu aceite a vontade dele da melhor forma, tá? É fácil aceitar a vontade de Deus? Não.
porém é extremamente necessário. Se alguém puder abrir para mim Salmo 119, verso 14, eu o agradeço. Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, tá? E eu quase cometi uma heresia aqui. Ah, não, cometi. Ih, rapaz, agora me pegou. Salmo 119, versículo 14. É o 14 não. Pode ler, por favor. Ih. Não. Tenta ver o 140 aí para mim, por favor. É 140, 140. Achei aqui. Tua promessa foi plenamente comprovada, por isso teu servo te ama. Deixa eu explicar uma coisa para você. Salmo 119, 140. A palavra infalível significa incapaz de erro. Se algo é infalível, ele nunca está errado e é, portanto, absolutamente confiável. Da mesma forma, a palavra inerrante também é aplicada na Escritura. Significa livre de erro. Simplificando, a Bíblia nunca falha. Meu irmão, se você achar, ou eu já ouvi gente, assim, alegando uma série de coisas sobre a Bíblia que a Bíblia não diz, tá? Onde a Bíblia, ela deixa totalmente claro o que ela quer. O que seria isso? Mostrar quem Deus é e o que Ele quer. E o que Ele faz. Deus é um Deus de amor. Mas Deus também é um Deus de justiça. E uma mentira... Obrigado. E uma mentira que hoje tem sido levantada é... Valeu, mano. Obrigado. Deus ama o pecado... Deus ama o pecador. Ai, meu Deus. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. É isso aí. Obrigado, gente. Então, o que acontece? Deus odeia o pecado e o pecador também. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte. Se a gente não souber para onde a gente ia na ausência de Deus, a gente vai saber que a gente ia para o inferno, cara. Sabe? E assim, o inferno não é um lugar bonitinho que a Rede Globo de televisão mostra para você, que os Simpsons mostra. Não, é choro e ranger de dente. Tá? Então, o que eu quero que você entenda, esteja fixado na sua cabeça, que somente a Escritura e pela Escritura, que é infalível. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele estava certo no início e estava certo no final. Coetel. Deus estava certo no início e estava certo no final. Se alguém puder abrir para mim em 2 Pedro 1, a gente vai ler do 19 ao 21. Segunda carta de Pedro... capítulo 1, versículo 19 ao 21. Pode ler.
Então, os 3 versículos que lemos aqui, que o apóstolo Pedro fala, é simplesmente também acerca disso. Corroborando que o quê? A Bíblia não foi escrita, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Nada, relaxa. Gente, se você tiver dúvida, eu vou falar mais uma vez, pode chamar referência, estou aqui para tirar sua dúvida. O que Pedro está falando aqui? Pedro está, na sua última carta, entregando saudação à igreja, tá? Por isso que ele fala sobre a confiança na profecia do que os profetas proclamaram. Por quê? Ele está validando o seguinte: a Escritura, somente a Escritura, é a base daquilo que eu e você temos que acreditar para viver, tá? Por quê? Porque se a gente acreditar em outra coisa que não seja a Bíblia, cara, a gente está acreditando na gente, no Deus que eu e você estamos criando, não no Deus que a Bíblia diz ser. E aqui, ó, a gente chega, vai ler o versículo base de novo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E o versículo 17 diz o seguinte: Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aqui a gente entende o seguinte: o fato de que Deus inspirou a Escritura garante que a Bíblia é infalível, pois Deus não pode inspirar um erro. O fato que a Bíblia equipa seus servos plenamente para o serviço e mostra que ela nos guia à verdade, não ao erro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que você chegar e ver alguém falando, procura saber sobre a Bíblia, procura saber a origem daquilo, tá? Por quê? A origem é tão importante porque, assim, hoje em dia, como que acaba uma conversa? Algumas vezes eu vou conversar com algumas pessoas e tal, eu falo: meu irmão, como é que você tá e tal? Aí ele: pô, Hélio, eu estava fazendo isso. Deus me falou. Mas o que tu acha? Eu falei: meu amigo, conversa acabou aqui. Aí ele: por quê? Eu falei: meu amigo, se Deus te falou, eu não tenho que falar mais nada, bicho. Deus não te falou? Ah, falou. E tu acha que eu vou falar que eu sou melhor do que Deus? Não. Negativo. Se Deus te falou, amém, e é isso aí. E simplesmente isso. Por quê? Porque a gente tem adolescentes aqui, e deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aí, que são adolescentes, que estão na escola, daqui a pouco vocês vão para a faculdade, para os adultos também, que a gente acaba querendo ser aquele cara do deixa disso e tal. A gente tem que ser esse tipo de cara do deixa disso quando a gente está na rua, vê uma briga e tudo mais. Porque quando se trata da Bíblia, a gente tem que ser incisivo, tá? E verdadeiro. Em que sentido? Se você está vendo que a pessoa está falando algo que a Bíblia não fala, você tem que, na hora, repreender aquela pessoa. Por quê? Porque é o certo. Jesus vai falar, aquele que vai ter traduções que vão falar sobre aborrecer o pai e mãe, não negar o pai e a mãe, não vai ser digno dele. E se você tiver vergonha dele no meio dos homens, ele vai se envergonhar de você diante do Pai. Não sou eu que digo, é a Bíblia que fala. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, assim, às vezes a gente quer ser aceito no meio daquela galera onde a gente está, a gente quer ser aceito no meio daquele grupo de amiguinhos, a gente quer ser aceito no meio daquele grupo de colegas, só que a gente está vendo os caras, meu irmão, metendo malho na Bíblia. E a gente fica quieto. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você vê o teu irmão errar e você não aponta o caminho certo para ele, você é conivente com o erro dele, você será cobrado pelo erro dele. Ou seja,
acima de qualquer coisa, a verdade. Quando se trata da Bíblia, então, eu já tive que parar de falar com parentes, tá? Por conta disso. Porque tem uns parentes aí que isso vai render corte depois para eles, para botar no grupo da família, mas amém. Os camaradas, a gente estava reunido num domingo, coisa de família, coisa legal, né? Aquele almoço, só fulano, passa comida para cá, ciclano, passa aquilo para lá. E aquela brincadeira maneira, daqui a pouco vem um parente, pum. Não, mas Jesus fazia isso, eu virei e falei, está escrito aonde? Aí a conversa muda, meu. Falei, onde está escrito isso? Ah, não, mas na Bíblia está escrito, faz por onde que eu te ajudarei. Eu falei, aonde? Aonde que está escrito esse negócio? Porque assim, tem muita gente que vai ouvir pessoas mentirosas levantando questionamentos que a Bíblia não levantou, tá? Porque tem muita gente que vai chegar, vai ver um versículozinho que você leu e vai chegar para querer te refutar acerca daquilo. Só que ele não sabe nem sobre o que está sendo dito aquilo ali, gente. Gente, a gente quanto crente, você jovem, e a Bíblia fala especialmente aos jovens. Jovens, vocês são fortes, pois venceram o maligno, tá? Então assim, vocês têm força. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Gente, o Espírito Santo está comigo e com você. Desde que você aceitou Jesus, o Espírito Santo se faz presente na sua vida, te guiando para o pecado e do juízo. Ou seja, ele vai te informar se você está pecando e se você é ou não digno de juízo. Mas o que nós temos que fazer? Dar liberdade e ouvir a sua voz. Porque se você não der liberdade ao Espírito Santo, corre sério risco de você estar ouvindo a você mesmo e não a Deus, tá? E deixa eu falar uma coisa, mostrar para vocês a importância da heresia ser combatida. Por quê? Pregar contra a inerrância das Escrituras a gente já sabe que é pecado. Só que assim, hoje, nos dias atuais, a gente tem visto muitos homens criando sofismas. O que são sofismas? Mentiras ditas várias vezes que ao longo do tempo se tornam verdade. Tá? E por que isso é totalmente errado? Por um único motivo. Porque eu creio naquilo e além de crer naquilo, eu reproduzo aquilo. Vou dizer para vocês um sofisma, uma mentira que eu já falei, tá? Uma vez eu vi num culto bacana e tal, poder lá, os caras acreditando que o poder pegou fogo. E aí o camarada emocionado falou assim, gente, qual era a língua em Babel, que se falava na Torre de Babel? Aí eu falei, caraca, mané, parei. Falei assim, que vem aí, mané? Gente, o camarada falou assim, em Babel se falava a língua dos anjos. Aí ele vai, xere canta lá, parará, pererê, pereri, aqueles alabaxé e tal. Só que em Babel, Deus vai lá, desce com a Trindade, confunde a língua dos homens, a galera começa a falar um idioma, quem se entende vai para um lado e assim vai. Só que o camarada falou que no Pentecoste, Deus restaurou isso, gente. Porque os irmãozinhos lá estavam falando em língua. Ou seja, para e pensa no grau de seriedade que isso tem. E o que eu vi de gente na internet pregando sobre isso, falando disso. Uma foi a destruição do povo. Sim. A outra foi o Espírito Santo. Só que eles alegam que o quê? Que antes, lá em Babel, até ter a confusão, era a língua dos anjos. O que a Bíblia não fala sobre isso. Ou seja, gente, todos falavam a mesma língua. Só que a intenção do coração de um camarada chamado Nimrod, que era o construtor, de ligar até o céu, fez com que Deus, a última gotinha da ira desceu
E ele confundiu as línguas. Não, Pentecostes foi o Espírito Santo lá descendo, porque... Isso aí, porque Deus falou que ia fazer aquilo ali, que era a promessa do Espírito Santo e o selamento do Espírito Santo com Pentecostes. Só que para vocês verem o tipo... É lá fora. Isso. Não, beleza. E aí a gente vê o nível de coisas que estão sendo faladas aí. Se você puder abrir para mim João 10:35, eu te agradeço. João 10:35. Pode ler? Pode ler. Não. 10:35. João 10:35. Ah, não, é que a minha tá diferente. Que a minha é na NVT, tá assim, ó. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses na letra minúscula. Tá, não, beleza, show. Então, essa parte aqui... E Salmo 19, versículo 7 ao 14. Salmos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19 é um salmo davídico. Ah, garoto, é que aqui, meu irmão, aqui a régua é lá em cima. Se tu errar, tu fica ligado. E aqui, a gente está seguindo para o final, eu vou ler aqui, ó. É importante salientar que a doutrina da infalibilidade, da inerrância da Escritura, diz respeito apenas aos documentos originais. Assim, erros de tradução, de impressão, datilografia, são erros humanos e óbvios. São, na maioria das vezes, facilmente localizados. No entanto, o que os escritores bíblicos escreveram originalmente era completamente livre de erro ou omissão, já que o Espírito Santo supervisionou a sua tarefa. Deus é verdadeiro e perfeitamente confiável. E a referência que a gente colocou sobre isso é João 14, 6 e João 17, 3. Assim como sua palavra em João 17, 17. Vocês acham legal ler ou vocês querem anotar e depois consultar em casa? Quer ler? Ah, então beleza. Então vamos lá. Alguém abre para mim João 14, versículo 6. 14, 6, a Paloma está no 14, 6. 17, 3. Isso. E alguém, João 17, 17. Deus é verdadeiro e perfeitamente confiável. João 14, 6. Não, 14, 6. Vai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Beleza. João 17:3. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Além de Deus ser verdadeiro e perfeitamente confiável, também é a sua palavra. João 17:17. Show de bola. É isso. E aqui, a gente vai caminhando para o final dizendo o seguinte: a Bíblia é uma perfeição completa, em oposição a uma parcial. Se alguém puder abrir Salmo 12:6. 12:6, Salmo 19:7. A Paloma acho que vai abrir no 12:6, abre no 19:7. César, abre lá em Provérbios 35, por favor. Ju, abre Hebreus 4:12, por favor. 9? 19:7. 19:7. Foi. Então, beleza. Então, isso aí a gente deixa. Provérbios 35 e Hebreus 4:12. Pode. Salmos 12:6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no fogo, 7 vezes refinada. Hebreus 4:12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de algum, espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e da infunda do medusa, e a apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. E aqui a gente termina dizendo o seguinte. Provérbios 35, Salmo 12:6 e Hebreus 4, versículo 12. A gente tem que entender o seguinte: a Bíblia é a única fonte objetiva de tudo que Deus nos deu sobre ele e sobre o seu plano para a humanidade. Como a infalível palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, autoritária, confiável e suficiente para entender as nossas necessidades. Quando eu citei aqui autoritária, é porque só ela detém autoridade do que é certo e do que é errado, tá? A gente, hoje em dia, a verdade tem sido colocada de forma relativa, tinha me fugido dessa palavra, e assim, a gente acaba entrando nesse achismo. Gente, a gente não pode acreditar que a Bíblia é relativa. A Bíblia foi escrita por homens. Sim. Convido vocês a lerem qualquer obra do Augusto Cury. Ele tem uma série de livros chamados Análise da Inteligência de Cristo. Dr. Augusto Cury é um psicólogo de extrema importância, porque ele era um dos ateus mais ferrenhos, tá? E é vivo ainda ele, tá? Ele era um dos ateus mais ferrenhos, ele não acreditava em Deus de jeito, maneira. Quando ele vai fazer a análise da inteligência de Cristo, ele bateu de frente logo com quem? Logo com Jesus, mano. Ele não achou erro naquilo que ele procurava, e ele não teve outra forma a não ser reconhecer, como a gente leu lá em João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje o doutor Augusto Cury é um homem extremamente usado por Deus na questão emocional das pessoas que vivem hoje no nosso meio. Ele usou a psicologia e a religião evangélica para elencar inúmeras coisas por aí. Tá? E aqui a nossa pergunta célere: alguma dúvida? Algo a acrescentar?